Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa de Deus, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Estou de volta. Hoje, Romanos capítulo 14, parte 2, episódio de número 988, 12ª temporada. Vamos falar aqui de Romanos 14, verso 5, leia lá. E o verso 15, que também fala dessa decisão individual que a gente tem, tá bom? Você encontra esse trabalho no Spotify, na Amazon, na Deezer, One Republic, Apple Podcasts, Amazon Music, tantos distribuidores aí de podcasts. Você pode ouvir, compartilhar, curtir, acompanhar no YouTube Studio. E é isso. Que Deus continue nos dando graça. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora. Deus abençoe grandemente sua vida pelo poder da palavra de Deus. Por isso que estamos aqui há tantos anos, porque acreditamos que a palavra de Deus tem poder de transformar vidas. Acreditamos e temos experimentado em nossa própria vida transformações proporcionadas pela palavra de Deus. Meus queridos, Romanos 14,15 diz assim: se um outro irmão se aflige em razão do que você come, ao ingerir esse alimento, você não age com amor. Não deixe que sua comida seja a causa da perdição de alguém por quem Cristo morreu. Veja que essas questões relativas à conduta, elas despertam grande interesse e ocupam a mente da maioria das pessoas. Elas envolvem a tradução de princípios abstratos em regras concretas. E o concreto visível, ele vai nos comover mais profundamente do que as abstrações. Contudo, são justamente essas questões de aplicação e detalhes que muitas vezes têm dividido e prejudicado gravemente a comunhão dos santos. A sábia prudência do apóstolo estabelece um dever em relação a essas questões complexas, que surgem hoje em formas modernas. Por exemplo, muitos estão perplexos quanto à rígida obrigatoriedade da observância do sábado, quanto ao que implica guardar um dia de descanso como o dia do Senhor. Outros debatem o tema das contribuições para fins religiosos, se o dízimo corresponde à proporção bíblica e até que ponto ele é obrigatório. Outros assuntos que se enquadram na mesma categoria são os entretenimentos, abstinência de bebidas alcoólicas, política, em geral, empresarial. Veja, cada um deve resolver tais questões por si mesmo. Que cada um tenha certeza em sua própria mente. Outros não podem fazer a nossa parte na investigação e na decisão. Ninguém está autorizado a se interpor entre nós e Deus em tais assuntos. Nem mesmo o apóstolo ele vai interferir na esfera do julgamento individual. Nós devemos decidir o que nossa consciência prescreve e onde nossa concepção de serviço cristão nos exige traçar a linha. Que cada um se certifique de não se contentar em dar o mínimo ou prestar a menor obediência possível. Está errado. E se condena quem pergunta: quão perto do precipício perigoso posso caminhar sem perigo? Ou qual é o mínimo de trabalho religioso que posso empreender como servo de Cristo? Precisamos estudar as Escrituras, ponderar em oração sobre suas leis de vida, seus princípios e os exemplos oferecidos pelas vidas e feitos dos heróis mais nobres. Tampouco estamos impedidos de buscar o auxílio e esclarecimento que outros livros e companheiros possam nos fornecer.
Contudo, a conclusão a que chegamos deve ser sentida como nossa, em harmonia com os ditames de nossa consciência e ratificada por nosso próprio discernimento. Só então poderemos prosseguir sem temor. Os homens, eles divergem nas conclusões a que chegam com honestidade suficiente, de acordo com a amplitude de seu intelecto, seu temperamento natural, seu ambiente, sua educação, tanto intelectual quanto prática. Não podemos ficar discutindo essas questões sem fim. Quem está sempre debatendo consigo mesmo não resolve nada. Desperdiça seus breves momentos decidindo o que pensar e fazer, em vez de começar imediatamente o cumprimento de seus deveres e o exercício dos seus dons. Muito da doutrina e da prática cristãs é inequívoco. Cultivar o amor, a paz, a piedade, produzir os frutos do Espírito em atividade, benevolência, santidade. A retidão disso não precisa nem de raciocínio. O homem que tem uma ideia é o homem que influencia seus semelhantes, não aquele que não tem certeza de nada, que só tem enigmas para apresentar em vez de um caminho de salvação para proclamar e sugestões úteis para implementar. A convicção na voz vai gerar concordância e confiança nos ouvintes. Cremos, por isso falamos. Esta é a pregação poderosa para a conversão. Um ceticismo superficial tem apenas um poder negativo e paralisante. Os que duvidam dificilmente podem dar frutos. Uma vez tomada a decisão, as razões que a fundamentaram podem nem sempre estar presentes na mente, mas a impressão permanece. E isso não impede o desenvolvimento de uma opinião, a aquisição de uma perspectiva mais ampla e uma compreensão mais clara, modificando conclusões anteriores. O tempo, a experiência, confirmam ou alteram pontos de vista em graus imperceptíveis, sem a agitação que acompanha a constante inquietação do debate. Nós não temos direito de impor nosso julgamento e exemplo particulares como artigos de fé aos nossos companheiros. Deve haver concessões mútuas, que os fortes não desprezem os fracos como mente fechada e nem os escrupulosos censurem a liberdade alheia como infração da moral cristã. Os abstêmios, aqueles que se abstêm de alguma coisa em relação à comida, por exemplo, eles erram quando impõem restrições aos que não pensam como eles. E estes são igualmente culpados quando ridicularizam os outros que abandonaram algumas ações em relação à comida, são abstêmios. É isso que nos ensina o texto. Que o bem da sociedade, embora melhor assegurado pelo bem-estar de cada unidade que compõe a aliança, é ainda mais valioso do que a satisfação e o triunfo de qualquer grupo isolado. A Bíblia nos ensina a seguir as coisas que promovem a paz. Caridade divina, o amor divino, que tolera todos os tipos e condições de homens. Vai se refletir na membresia que sabe ser tolerante sem negligência e abrangente sem definição. A construção do templo de Deus levará muito tempo. Se estivermos sempre deliberando sobre o direito de cada pedra a um lugar na estrutura. A marca do mestre está na pedra. Deus a recebeu. Então não nos cabe questionar ou excluir. Existe uma influência muito grande de nossa vida sobre os outros. É o que nos ensina Romanos 14:7. Nenhum de nós vive para si mesmo. O apóstolo, como vimos, estava aqui reforçando certos deveres cristãos. E ele fortaleceu a sua exortação, lembrando aos seus leitores que esses deveres não lhes pertenciam, mas a Cristo. Mas essas palavras podem ter uma aplicação ainda mais ampla. A influência que um homem pode exercer para o bem. Muitos que desejam fazer o bem às vezes tendem a dizer: que utilidade eu posso ter no mundo?
Que influência a minha vida pode exercer sobre os outros? Que bem eu posso fazer aos outros? Sou muito jovem, sou muito humilde, não tenho dons intelectuais, não tenho as oportunidades que algumas pessoas têm de exercer influência sobre os outros. Isso é subestimar a influência da vida individual. Quer tenhamos consciência disso ou não, a vida de cada um de nós, seja rico ou pobre, instruído ou iletrado, jovem ou velho, exerce alguma influência sobre os outros. Não é necessário que conhecemos alguém para exercer influência sobre essa pessoa. Milhares de homens são influenciados por pessoas que nunca viram. A reforma protestante que começou na Universidade de Cambridge no início do século XVI com Bilney, um estudante solitário que lia um Novo Testamento em grego com tradução e notas em latim, publicado por Erasmo. Bilney nunca tinha visto Erasmo, mas o trabalho silencioso de Erasmo foi o meio pelo qual Bilney chegou ao conhecimento da verdade tal como ela é em Jesus. Bilney, por sua vez, influenciou Latimer, um dos pais da Reforma Inglesa, que sofreu o martírio pela verdade. E assim a Reforma na Inglaterra, ela pode ser em grande parte atribuída ao trabalho silencioso de Erasmo, enquanto ele se sentava à sua escrivania e usava seu vasto conhecimento e intelecto para tornar a palavra de Deus mais familiar às pessoas de sua época. Foi assim com o jovem estudante americano. Ele leu por acaso um sermão impresso que havia caído em suas mãos, e o sermão intitulava-se A Estrela do Oriente, do Dr. Claudius Buchanan. E esse sermão, ele descrevia o progresso do evangelho na Índia, as evidências ali apresentadas de seu poder divino. E aquele sermão proferido por um homem que ele nunca tinha visto penetrou na alma do jovem estudante como uma faísca em um pedaço de palha. E em 6 meses, Adoniram Judson resolveu se tornar missionário entre eles. Aquele pequeno sermão impresso, pregado na Inglaterra, talvez sem frutos aparentes, tornou-se pela bênção de Deus o início da grande obra das missões estrangeiras americanas. Você pode não ser um Erasmo ou um Claudius Buchanan. O alcance de uma obra não é determinado apenas pela quantidade de pessoas que vemos reagindo a ela imediatamente. Um livro, um sermão, um artigo, uma aula, um podcast pode alcançar uma pessoa silenciosamente hoje, por meio dela, influenciar muitas outras décadas depois. Deus pode ter uma obra tão grandiosa para você realizar quanto teve para eles. Veja, que influência positiva pais cristãos podem exercer sobre seus filhos, com resultados de longo alcance para o mundo. O fiel professor da escola bíblica pode influenciar com a verdade do evangelho as mentes jovens, que ainda poderão controlar os destinos de uma nação. Mulheres jovens, pelo poder do seu próprio caráter cristão, podem mudar para melhor a correnteza turva de muitas vidas ímpias. O importante é que cada um de nós viva perto de Deus, cultive um caráter semelhante ao de Cristo, então nossa vida certamente será uma bênção. Você deve andar com Deus se quiser ter influência sobre os homens. A santidade pessoal é a chave para a influência pessoal para o bem. E existe também influência que o homem pode exercer para o mal. Um sábio diz que um pecador ele destrói muito bem. A experiência cotidiana oferece inúmeras ilustrações dessa verdade. Um homem mau, uma mulher má, será um foco de corrupção para todo o círculo em que se move. Um menino mau muitas vezes corrompe a escola inteira. Quão terrível é o poder do mal de se propagar. Quão terrível é a culpa daqueles que se tornaram corruptores de outros.
O mal que praticamos tem consequências que vão muito além do dano que podemos causar a nós mesmos. Assim, nossa caminhada e vida diárias. Escrevemos, fazemos e dizemos coisas que jamais poderemos desfazer, nem permanecer com qualquer arrependimento futuro. Gravamos nossa imagem em corações pulsantes. Então, como seria sábio pausar e duvidar? Misturar amor e reflexão às nossas palavras, pois não podemos apagá-las. O grande poeta escocês Robert Burns, em seu leito de morte, desejou poder se lembrar de algumas das tolices que havia escrito, mas era tarde demais. Melhor deixar o erro por fazer do que depois se arrepender de tê-lo cometido. Nenhum de nós vive para si mesmo. Deveria estar constantemente em nossas mentes como uma lembrança que nos impede de cometer o mal e como uma inspiração que nos encoraja a tornar o mundo melhor do que o encontramos. É característico da ética apostólica passar dos detalhes da conduta para os princípios fundamentais que devem permear toda a vida cristã. A verdade central que rege todo o comportamento religioso é a nossa relação com Deus, manifestada e concretizada em Cristo Jesus. Assim, os fatos históricos da morte e ressurreição de Cristo necessariamente dão origem à doutrina e não podem ser separados da nossa crença, sem tender a derrubar toda a estrutura da vida cristã fundamentada em Cristo. É isso, meus queridos. A liberdade cristã, ela não é uma liberdade incondicional. Vós não pertenceis a vós mesmos, é o lema do serviço grato. A emancipação de um escravo não o liberta de todas as leis. Ele é libertado da servidão degradante para ser útil ao seu país e rei. E a civilização moderna, ela ensina a compatibilidade de inúmeros estatutos com a verdadeira liberdade essencial. O governo de Cristo é reconhecido e ilustrado nos Atos dos Apóstolos. Mostra-me, Senhor, qual destes dois escolhestes? E o Senhor lhes acrescentava diariamente. Senhor, que queres que eu faça? É a primeira pergunta da nova vida. Não haveria dificuldade em nenhum aspecto da comunhão da igreja se a autoridade de Cristo fosse plenamente reconhecida. Um só é o vosso Mestre Cristo, e todos vós sois irmãos. Assim, dessa forma, finanças, atividades, consideração fraternal, tudo floresceria onde os corações se entregam completamente ao domínio de Cristo. Porque Romanos 14 nos ensina que cada cristão deve tomar suas decisões diante de Deus com consciência e convicção. Mas a liberdade cristã nunca deve ser usada de maneira egoísta. Nós somos livres diante dos homens, mas pertencemos a Cristo e somos responsáveis pelo modo como nossa vida influencia os outros. A nossa liberdade precisa caminhar junto com amor, prudência e a edificação do próximo. Será que minhas decisões são realmente guiadas pela palavra de Deus? Eu tenho usado minha liberdade cristã para glorificar a Cristo ou para satisfazer a mim mesmo? Oh, aleluia, Senhor. Dá-nos sabedoria para viver nossa liberdade com amor, humildade e responsabilidade. Ensina-nos a respeitar a consciência de nossos irmãos e a não transformar nossas convicções pessoais em motivos de divisão. Que nossas escolhas sejam guiadas pela Tua palavra, glorifiquem a Cristo e contribuam para a paz, unidade e edificação do Teu povo. E em tudo que fizermos, lembremos que pertencemos ao Senhor Jesus. Amém, amém, amém. A gente volta no próximo episódio. Que tal você compartilhar essa reflexão com alguém? Continue acompanhando o podcast Entendes o que Estás Lendo. A gente volta no próximo episódio. Um abraço. Até breve. Tchau, tchau.